Fala galera do Bora Bater um Papo, vamos bater um papo a respeito de Bolsonaro pode ser preso. Preso. No vídeo de hoje, vou mostrar por que Bolsonaro pode ser preso e o que vai prevalecer se acaso ele continuar livre. Certo? O que vai prevalecer, a causa que vai prevalecer livre. Certo? Mas antes, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá? São vídeos novos quase todos os dias no canal. E, novamente, comentem aí o que vocês acham disso tudo que eu tô falando, tá? Bom, gente, o primeiro ponto que eu vou falar é: hoje você lidar com o bolsonarismo é a mesma coisa que lidar com o petismo. Porque os petistas vão lá, colocam o Lula em uma arredoma de vidro, em uma arredoma blindada, vai lá e fala que o Lula não cometeu crime, vai lá e fala que... E quando você vai lá e questiona, tá, de quem que é aqueles pedalinhos, eles fazem uma manobra para poder justificar que aquelas provas são infundáveis e incabíveis para o inquérito. Certo? Bolsonaro, o bolsonarismo é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que vamos lá. O Bolsonaro, o primeiro passo que ele deu para se vender para o sistema, para se vender para Alexandre de Moraes, para se vender para o Gilmar Mendes, para se vender para a esquerda ao todo. O primeiro passo que ele deu foi quando a mesma PF, a PF que foi lá e investigou e indiciou o Lula, a mesma PF investigou o Bolsonaro e não conseguiu indiciar na época porque o Bolsonaro ele era presidente da República, certo? E quem poderia fazer alguma coisa para indiciá-lo é só prerrogativa legal do AGU, do Procurador-Geral da República, que é, na época, o Augusto Aras, colocado pelo mesmo Bolsonaro, que estava dando entrevista na Rede ABC antes da sua convocação, falando o como ele ia acabar com as investigações da Lava Jato. Certo? Não precisa acreditar em mim, pesquisa. Certo? Só que, vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais 2 indiciamentos além do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado no país, após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Ontem, no dia 21, o ex-mandatário foi indiciado pela Polícia Federal por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ou seja, 3 crimes. 3 crimes. Fora a rachadinha do Bolsonaro, fora utilizar funcionário fantasma, que se encaixa assim na corrupção. Fora que depois ainda, quando isso aqui que eu tô falando vai acontecer, tá? Isso aqui vai acontecer. Quando a alma mais honesta desse país
deixar de presidir a República, espero que seja rápido, dependendo do presidente, vai colocar a investigação em cima da emenda de relator, que era o orçamento secreto do Bolsonaro. Bolsonaro montou e arquitetou um dos esquemas de corrupção só para o Nine administrar esse esquema. Só para o Lula ir lá e administrar esse esquema, que é essa emenda de relator. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Só que o que está pegando com o Bolsonaro? O Bolsonaro está sendo acusado de tentativa de golpe de Estado e de ser o mandatário pelo qual mandou tirar a vida, vou falar assim, tirar a vida de Alexandre de Moraes, de Alckmin, Geraldo Alckmin e de Lula. Então, pessoal, se for verdade, tá? Se for verdade, porque aqui mesmo, na própria reportagem, ainda deixa bem claro, suposto, né? Mas assim, tem muitas provas contundentes que deixam isso daí mais claro. Tem relatos das pessoas que estavam tentando dar o golpe de Estado. Tem relato do próprio Mauro Cid. Acharam a minuta de golpe. Eles acharam uma minuta de golpe. Produzida e assinada pelo Mauro Cid e assinada pelo Jair Bolsonaro. Então, não adianta os bolsonaristas negar a realidade, que não dá para negar a realidade. Isso aí é fato, isso aí aconteceu. O 8 de janeiro, o Capitólio Tupiniquim, que nem eu falo, foi arquitetado única e exclusivamente pelo Bolsonaro. Quer ver um outro inquérito que muita gente se esquece? As joias do Volim Rabah, lá da Arábia Saudita, é presente para o país, para o Brasil. Quem confiscou essas joias foi o Bolsonaro. E quem estava lá para ajudar a confiscar essas joias? O senhor Nicolas Ferreira, o mamacote. Então, gente, não adianta você negar a realidade, que a realidade ela vai bater na sua porta. Não adianta, não adianta. Só que, aí é que tá. Por que Bolsonaro não foi preso ainda? E por que eu acredito? Por que eu acredito que ele não vai ser preso ainda? Que ele não vai ser preso ainda. Sabe aquela famosa cortina de fumaça que eu já estou ouvindo falar dos próprios bolsonaristas? Ah, é uma cortina de fumaça para o PT passar uma porrada de coisa. Certo. Mas essa mesma cortina de fumaça, quem fazia no seu próprio governo, era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro. Ele fazia uma cortina de fumaça, fazia aqueles diálogos polêmicos, certo? Polêmicos, para poder desviar a atenção do que ele realmente estava fazendo no governo, que é corrupção, tá? Que é corrupção. Ou o Flávio Bolsonaro vende muito panetone, ele é o rei do empreendedorismo, ou é só não negar a realidade. A loja da Companhar-que, comprada pelo Flávio Bolsonaro, comprada pelo Bolsonaro, estava lavando dinheiro público. Então logo é corrupção. Então, não adianta negar a realidade nem da esquerda e nem da direita. Não adianta.
Se você olhar para a esquerda, você vai ver o reflexo da direita. Se você olhar para a direita, você vai ver o reflexo da esquerda. Por quê? Os mesmos moldes operantes que é utilizado pela massa de manobra para inocentar o Lula, para falar que o Lula é coitado, é a mesma massa de manobra que é utilizada no governo Bolsonaro. Então não adianta. Nós entregamos de um bandido para outro bandido. E nós estamos fazendo isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Quando a alma mais honesta desse país foi lá e pegou e começou a presidir a República, pego o cargo, dado o cargo pelo Fernando Henrique Cardoso, dali já começou. Então é mais de 20 anos isso. É só o governo bandido e estelionatário assumindo o país. Então não adianta negar a realidade. Agora, o que é interessante, isso aqui é uma análise bem ampla. Por que é interessante pro Lula manter o Bolsonaro solto? Que eu já falei em outros vídeos, eu vou falar aqui. O Bolsonaro solto é a cortina perfeita de fumaça para qualquer ação ou omissão que o governo do petista o faz ou faça e que desagrade todas as suas bases e também o torna impopular. Então, toda ação impopular que o governo tiver que aprovar, ele sempre vai utilizar o Bolsonaro como escudo, como massa de manobra, como uma cortina de fumaça. Eu sou ruim, mas o Bolsonaro tenta me matar. E sou eu que sou ruim. Isso transforma o meu crime no crime de menor escala. Porque é isso que o petista já está argumentando. Por mais que o petista vá lá e tente argumentar em cima disso, quando eles veem que não tem como, que tem muita prova provando que o Lula foi sim o maior corrupto do mundo. O maior corrupto do mundo. Até comparado com as corrupções feitas na Bíblia Sagrada. O Lula, ele foi mais corrupto do que o governo, o administrador do povo de Israel no tempo de Moisés. Moisés, por muito menos, tirou Israel e seu povo por 20% de imposto estava sendo cobrado. Ele achou uma puta sacanagem e tirou seu povo para arrematar em nome de Deus. Moisés fez isso por muito menos. O Lula, a taxação é mais de 50%. Negar a realidade só vai fazer com que você se frustre, porque é isso. Gente, não tem como negar a realidade. Você negando a realidade, mais cedo ou mais tarde, você vai se frustrar. Porque você confiou em um bosta como Bolsonaro e um merda como Lula. Todas as suas forças foi não, agora vai melhorar o país. Não, agora eu vou comprar picanha. Não, agora eu vou comprar minha arma. Gente,
Todas essas medidas, picanha barata, projeto de governo armamentista, todas essas medidas, precisa ter uma ação estruturante por parte do governo. E quais foram as ações estruturantes perante ao governo de 16 anos do governo Lula? Qual foi realmente a reforma estruturante? Você fala, não, venho para beneficiar o povo brasileiro. Não. Agora mesmo. O Lula estava escondendo as bizarrices que ele estava falando no G20, em cima do caso do Bolsonaro. O Lula estava escondendo a bizarrice que ele falou em um jornal. Veja bem, eu não gosto da ideia das pessoas acharem que o Nicolás Maduro é um ditador. E também não gosto da ideia pela qual vem da cabeça das pessoas para falar sobre a Suprema Corte do Nicolás Maduro. Então, e eu também não gostaria que ninguém desse pitaco na minha Suprema Corte. Ele falou isso. Eu gostaria que ninguém desse pitaco na minha Suprema Corte. Mas e a cortina de fumaça? Tá funcionando? Combustível ficando caro. Quanto mais caro ficar o combustível, quanto mais caro as suas promessas de campanha ficarem, mais o Bolsonaro vai ser utilizado como bomba de fumaça. Mais o Bolsonaro vai ser utilizado como uma cortina de fumaça. Então, para o governo federal, não é interessante, em hipótese nenhuma, que o Bolsonaro seja preso. Até o momento em que o país entrar em um colapso, que vai entrar, na metade do ano que vem, vocês venham aqui no meu canal e cobrem, você pode cobrar, porque vai entrar em colapso. O Brasil vai entrar em colapso. Tanto pelas escaladas do conflito mundial, isso aí eu vou falar depois da manhã, quanto pela a sua ineficiência administrativa do governo federal. Eles vão entrar em colapso. A economia não aguenta. O dinheiro não leva desaforo. E você ficar harmonizando dados também não vai resolver. Por quê? A realidade, ela bate a porta. E quanto mais essa realidade for bater na porta, mais próximo da prisão o Bolsonaro está. Ah, mas é uma teoria conspiratória. Não, não é. O Bolsonaro foi lá e votou junto com o PT no seu governo mais de 360 vezes. E a teoria conspiratória? É minha teoria? O Bolsonaro foi o cara que indicou o Gilmar Mendes. Não, desculpa, Cássio Nunes Mendes para o Supremo Tribunal Federal. E foi esse cara que devolveu a elegibilidade do Lula. E quando devolveu? Estão perguntando para mim o que eu acho da elegibilidade do Lula. Veja bem, se tiver que absolver o Lula, que absolva. Ou todo crime que se acusa, ele mesmo cometeu, tá ok? Aí vem um filho da puta do filho dele, vai lá e fala assim, o Lula solto vai reviver o sentimento no brasileiro. Aí, qual foi o sentimento que reviveu, filha da puta? Se você é bolsonarista
não consegue enxergar isso, você não é de direita. Direita não é a religião Bolsonaro. Direita não é o fanatismo Bolsonaro. É totalmente contrário disso. Conservadorismo é totalmente contrário disso. Se vocês não entendem isso, fica difícil. É sério mesmo, fica difícil. Tá tudo conigado, cara. Tá tudo conigado. O Bolsonaro não vai ser preso agora. O Bolsonaro vai ser interessante de ser preso quando esse país estiver passando fome. Quando a taxa da fome que o cidadão fez questão de falar que acabou a taxa da fome no meu governo. No G20, passar aquela vergonha no G20 e não comprovar absolutamente nada, porque o Lula, ele é o maior cara que tira os dados do rabo. Ele tira os dados do cu. Porque ele sabe que o povo brasileiro não vai consultar esses dados. Ele sabe que o povo brasileiro não vai... Tá nem aí pra isso. Tá nem aí pra isso. Só que quando o país estiver em ruínas, vai ser o momento que ele vai utilizar o Bolsonaro para ser preso. E vai ser a última bala de prata dele. Vocês podem ter certeza. No dia que Bolsonaro for preso, é porque o país já está na míngua. Já está na miséria. Desemprego nas alturas, inflação nas alturas, economia em frangalhos, desestabilidade jurídica, desestabilidade econômica. Mas sou eu que sou errado por vir aqui falar que o que vocês não querem ouvir. Você tem seu emprego? Você tem seu emprego? Você tem o seu emprego aí? O seu CLT? O seu 6 por 1? Mantenha. Mantenha. Porque vai ser difícil até manter esse. Vocês podem ter certeza. Quanto está o dólar? Vocês sabem quanto está o dólar? Quanto está o dólar? Vocês sabem? Ah, mas o dólar não está combinando na minha mesa. Você que pensa. Cada pacote de bolacha que deflaciona, cada pacote de bolacha que fica menor, é por causa do maldito do dólar. É por causa do maldito da inflação. Ou vocês não notaram que você compra menos por maior preço? Vem, seus animais! Hoje vocês estão comprando menos pelo maior preço. O quanto vinha na caixa de bombom, quanto que vinha? Era 400 gramas na minha época. Hoje está vindo 250. Está o dobro do preço de 400. Mas sou eu que estou errado. Para vir animal, falar para mim que não, o Bolsonaro é inocente, não, o Lula é inocente. Cadê o dinheiro, cacete? Cadê a merda do dinheiro, cacete? Se você vai pelo argumento, o Lula roubou, mas o Bolsonaro roubou menos, sinto lhe informar. Ou você é muito raso de argumento, ou você é muito raso de intelectual, ou você é pior ainda, tem uma deficiência de caráter. Porque eu tenho certeza que se entregasse para você a presidência da República, você ia nos roubar. Certeza. Com esse pensamento, sem dúvida. Porque é esse pensamento que está acabando com o nosso país. Se vocês não entendem isso, conservadorismo é falar, criticar, bater em cima do que é errado, independente de que seja. Ah, mas o Bolsonaro é meu aliado, então eu não vou falar mal dele. Tem que falar mal dele. Se ele fez cagada, tem que falar mal dele. Ele foi um político. A nossa obrigação, quanto sociedade, temos que cobrá-lo.
Não é ficar passando pano do jeito que vocês estão fazendo. Vocês também vão pagar o vexame que os petistas pagaram quando o Bolsonaro foi preso? E ficar na porta da cadeia, ai meu Lula, ai meu rei da mortadela. Vocês vão ficar também? Quem reacendeu o PT e o petismo foi o bolsonarismo, foi o Bolsonaro. Se vocês não entendem isso, que os dois estão no mesmo lado, da esquerda, Bolsonaro está do mesmo lado da esquerda. O Bolsonaro, ele é o capitão que dá o cu pro pirata! Desculpa. Vocês têm que colocar a cabeça embaixo da terra e parar de viver. Eles vão votar sempre em estelionatários, bandidos de estimações que vocês têm. Bolsonaro vai preso, vocês vão colocar um Paulo Marçal. Bolsonaro vai preso, quando você acha que Tarcísio de Freitas vai entrar lá e arregaçar, vocês começam a estragar o cara, vocês começam a idolatrar esse político. Aí ele fala, não preciso fazer, porque os caras estão me idolatrando. Por quê? Vocês sempre vão substituir o bezerro de bosta de vocês. O Brasil só vai pra frente quando o bolsonarismo acabar. Ou, melhor, quando o bolsopetismo acabar. É com essa análise que eu termino meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Ative o sininho das notificações. Forte abraço. Tudinho de melhor sempre. Mais um dia no país do... Olha!